agenda global e a nova ordem mundial. A caminho de um governo mundial, o anticristo. A ONU está trabalhando intensamente para a implantação da nova ordem mundial. E para isso criou 17 objetivos para transformar o mundo. O objetivo final é preparar uma plataforma através da qual o mundo terá um governo mundial. Esse governo será exercido por um homem possuído por Satanás, assim como a Bíblia descreve. Em Jesus, Deus tem um corpo, e assim ele tem legalidade total para viver de forma física nesse mundo físico. Isso é uma regra que o próprio Deus criou. Mundo espiritual e mundo físico. Satanás é um ser espiritual e para ele agir no mundo físico, ele precisa de um corpo físico. Por isso ele precisou usar a serpente na tentação de Eva. Satanás não está preso. Ele continua tendo liberdade de ação nesse mundo. Ele tentou Jesus, usou Pedro e possuiu Judas. E não para por aí. Ele continua agindo nesse mundo, tendo acesso a algumas pessoas, passando a elas diretrizes e estratégias. Mas quem são essas pessoas que Satanás usa a fim de estabelecer os seus planos para dominar esse mundo? Provavelmente a chamada elite mundial, pessoas ricas, poderosas e envolvidas em ocultismo e que recebem benefícios de Satanás em troca de servi-lo. É lógico que Satanás engana essas pessoas, prometendo a elas riquezas, o que ele até dá, mas prometendo também aquilo que ele jamais poderá dar, que é um reino e a vida eterna. Ele é o pai do engano e da mentira. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, ou seja, o sistema é dominado por Satanás. A terra e a sua plenitude pertencem a Deus, mas o sistema que governa jaz do maligno. Isso nos mostra que Satanás está ativo nesse mundo caído, e muitos são os demônios que trabalham para ele. Potestades e principados que agem dominando países, partidos políticos, emissoras de televisão, escritores, artistas e até a população incrédula. Por isso, entidades demoníacas são capazes de prometer e dar durante algum tempo sucesso e dinheiro a algumas pessoas. Vamos ver como e através de quem Satanás exerce o seu governo nesse mundo. Satanás não é onipresente e nem onisciente, então ele precisa de tecnologia para governar o mundo, além de organizações fortes, através das quais ele e as demais potestades usam para governar o mundo. Quando chegarmos na parte do avivamento, vamos falar na resposta de Deus que usa a igreja para estabelecer o reino de Jesus nesse mundo. É lógico que Deus não vai ficar de braços cruzados vendo Satanás trabalhar, tentando controlar e dominar o mundo. Deus tem uma resposta, mas vamos ver isso só mais adiante ou provavelmente em outro material. Agora, vamos nos deter apenas nessa parte dos sinais que antecedem a vinda de Jesus, mostrando o trabalho de Satanás para montar uma estrutura e uma plataforma através da qual ele pretende governar o mundo. Existe uma plataforma sendo construída e já está bem evoluída, e ela está sendo construída por Satanás e será usada por ele para colocar no poder um homem, e através desse homem ele vai tentar governar todo o mundo. Onde, como, quando e quem Satanás usa para a implantação de seu projeto? Provavelmente, um dos braços mais atuantes de Satanás na Terra é a ONU. Mas o que é a ONU? A Organização das Nações Unidas é uma instituição internacional formada por 193 países que foi fundada em 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial. O seu objetivo
junto com todos os seus membros, é o de promover a paz, a segurança e o desenvolvimento econômico e social do planeta, garantir os direitos humanos, proteger o meio ambiente e fazer ações humanitárias. O mundo todo está falando na Agenda 30. Artistas, celebridades, filmes, revistas, enfim, muito se tem falado nessa Agenda 30. E o que é a Agenda 30? A Agenda 2030 corresponde ao conjunto de programas, ações e diretrizes que orientarão os trabalhos das Nações Unidas e de seus países membros rumo ao desenvolvimento sustentável. Foi assinado um acordo em que todos os Estados-membros se comprometeram com as metas estabelecidas pela ONU. Chegou-se a um acordo que contempla 17 objetivos e 169 metas, envolvendo temáticas diversificadas, como erradicação da pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança do clima e etc. A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. A priori, parece algo muito bom o que a ONU está propondo, mas sabemos muito bem que tudo o que está acontecendo são pedras sendo movimentadas no tabuleiro com o objetivo final de colocar no poder um líder mundial, o anticristo. Para isso, ele precisa de apoio popular, e o meio de se ter esse apoio é enganando a população com tais propostas. A elite mundial que controla a ONU, a maçonaria, o Clube de Roma, o Clube Bilderberg e muitos outros, controla também boa parte da economia mundial e não estão preocupados em exterminar a pobreza, mas em ter domínio total da humanidade e até mesmo fazer uma redução populacional, temendo a escassez de recursos naturais para eles, já que o planeta está dando sinais de limitação diante de tanta demanda. Eles querem transformar a população mundial em zumbis, gado, pessoas extremamente manipuláveis, comendo as rações que eles fornecerão e se divertindo com a tecnologia de entretenimento, ficando totalmente controlada por eles. Não podemos afirmar com 100% de precisão, mas tudo indica que o anticristo será empossado como governo mundial pela ONU logo após o arrebatamento da igreja. Eles querem transformar o mundo em uma Matrix. Matrix é a construção artificial de uma realidade que se reveste de aparências determinadas pela nossa mente. É uma hiperrealidade, uma espetacularização dada pelos dominantes e que aceitamos como verdadeira. A elite mundial está manipulando o mundo através da mídia e da educação. A população está há muito tempo sendo preparada para aceitar como única verdade tudo aquilo que eles determinarem. Assim como o socialismo recruta seguidores através de um discurso lindo de igualdade, mas termina na mais profunda miséria, assim será a proposta dessa nova ordem mundial. Um discurso lindo, extraordinário, mas com um fim lamentável, sombrio e assustador. Essa engrenagem está sendo construída de maneira tão sutil e cuidadosa pela elite mundial para contemplar o governo do anticristo, que a ilusão tem passado a substituir o real no imaginário das pessoas,
que ficam condicionadas de tal maneira que se recusam a aceitar que aquele mundo é apenas uma ilusão. As pessoas estão sendo preparadas para acreditarem na mensagem da nova ordem mundial e em seu reino de maravilhas. E é por isso que vamos ver no livro de Apocalipse as pessoas blasfemando contra Deus por acreditarem que é Deus o responsável pelos problemas da humanidade, os juízos que nós vamos ver cair sobre a humanidade no livro de Apocalipse. O sistema prometerá para as pessoas um mundo e uma vida maravilhosa de prazeres, alegrias, divertimentos, entretenimentos, um mundo de igualdade, liberdade e etc. Um paraíso na terra. Essa será a proposta de Satanás através do anticristo, colocando a população mundial contra Deus. Vale lembrar que Satanás é mentiroso. Ele enganou Eva, é o responsável por todos os males do planeta Terra. Ele não pode cumprir o que promete, mas usa de sutis enganos e assim leva a humanidade cativa. Ele provocou a rebelião dos anjos no céu, provocou a rebelião do homem contra Deus e, por último, no fim do milênio, provocará a última rebelião contra o reino de Jesus. Todos os seus planos serão frustrados e ele terminará no lago de fogo com todos os seus seguidores que acreditaram em suas mentiras. A maioria das pessoas não estão preparadas para despertarem. E muitas delas estão tão inertes, tão desesperadamente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Existe uma elite dominante que trabalha para que a nossa dependência e alienação ao sistema seja cada vez maior. A humanidade está presa na teia do consumismo e a mídia cuida desse papel muito bem. Uma nova Pax Romana. A Pax Romana foi o período em que o Império Romano criou uma falsa paz por meio de armas para poder uniformizar o pensamento e a cultura nos territórios conquistados. O que vivemos hoje é uma nova espécie de Pax Romana, não por meio de armas, mas por meio de ideias nefastas. A primeira tentativa dessa Pax Romana foi com a criação da Liga das Nações, logo após a Primeira Guerra Mundial. Mas essa tentativa não deu certo. E em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, formou-se a Organização das Nações Unidas, ONU, com o pretexto de assegurar a paz mundial. Mas o que a ONU realmente tem feito é quebrar a soberania nacional dos países, a fim de formar um governo mundial. Satanás está por trás desse projeto desde a Torre de Babel, na tentativa de unificar o mundo para ele reinar, e para isso ele tem usado as mais diversas pessoas durante os séculos. Pessoas inteligentes, ricas e influentes, que ditam as regras do mundo, acreditando nas mentiras de Satanás, de que ele lhes dará um reino e a vida eterna. Todos esses são escravos, cavalos de Satanás, através dos quais ele, um ser espiritual, atua no mundo físico. Mas no final, a parte de todos eles será no lago de fogo. As 17 metas que a ONU estabeleceu mudará radicalmente a vida das pessoas. Aparentemente, as metas são ótimas, mas não serão capazes de aplicá-las. Então, colocarão a culpa na desunião das nações. E para resolver isso, é preciso um governo mundial. A ONU tem vários braços espalhados pelo mundo, como, por exemplo, Organização Mundial da Saúde, Unesco, Organização Internacional do Trabalho, Unicef, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e etc. Por trás de todas as propostas da ONU está o seu objetivo macabro de confinar o ser humano. Eles vão controlar os meios de produção,
a moda, a cultura, a religião e etc. Eles querem criar um padrão único para toda a humanidade, onde eles terão controle total sobre tudo. Eles representam a autossuficiência humana que tenta excluir o Criador, desprezando completamente a pessoa de Jesus. O homem não precisa de Deus. Essa é a bandeira deles. Cada pessoa em si é o seu próprio Salvador, o seu próprio Cristo. Eles estão prestes a aplicar no mundo um novo conceito. Afinal de contas, a humanidade evoluiu. O conhecimento, a moda, a cultura, as pessoas, tudo evoluiu. A maneira das pessoas pensarem a fé também mudou. E para isso é preciso uma nova Bíblia, um novo Deus e uma nova igreja. E é justamente isso que a nova ordem mundial vai oferecer ao mundo. Um novo Deus, moldado ao mundo atual. E quem será esse novo Deus que o mundo está prestes a abraçar? O próprio Satanás. Um Deus que está sendo construído para agradar o homem. Tudo indica que a partir de agora, o mundo estará entrando em uma nova fase. Com essa tecnologia gigantesca que estamos tendo, Satanás poderá usá-la para implantar os seus intentos de dominar o mundo. Mas deixando claro que para isso ele precisa manipular a mente dos homens, a fim de usá-los. Ele assumirá o governo do mundo através de um homem, que ele possuirá e usará na tentativa de criar um falso Messias. Esse falso Messias é tudo que o mundo pecaminoso quer. O admirável mundo novo está chegando, e por trás dele e de sua propaganda maravilhosa está Satanás, trabalhando dia e noite para implantar uma plataforma a partir da qual ele possa governar o mundo. A guerra atual não é com espadas e armas primitivas, mas com organizações e corporações internacionais, travando uma verdadeira guerra cultural e difusa contra os valores da civilização ocidental cristã e da família. Quanto mais o Estado intervir na sociedade, dando-lhes benefícios, mais eles dominarão nossas vidas, ditando as regras e exercendo o controle. Por trás das soluções da ONU, que promete resolver todos os problemas do mundo, está a plataforma para a implantação do governo do Anticristo. A população mundial será apenas massa, zumbis, totalmente governados pelo sistema anticristão. Uma frase de Aldous Huxley deixa muito claro isso daí. Ele diz: a ditadura perfeita terá a aparência de uma democracia, uma prisão sem muros, na qual os prisioneiros não sonharão sequer com a fuga. Um sistema de escravatura, onde graças ao consumo e o divertimento, os escravos terão amor à sua escravidão. A ONU será responsável por todas as leis e regras de convivência mundial, em todas as áreas, levando a humanidade a uma servidão voluntária. Os documentos públicos da ONU na internet mostram claramente que eles estão trabalhando para criar essa nova sociedade governada pela elite mundial, o Anticristo. As leis em todas as áreas serão internacionais. Uma Constituição mundial já foi elaborada pela ONU. Um único governo, uma única lei.
a humanidade será levada a uma escravidão moderna. E quem está por trás de tudo isso, tomando as decisões? As mentes iluminadas, uma elite mundial diretamente envolvida em ocultismo e satanismo. Senhores do mundo. Quem controla o mundo hoje? Quem são eles? O mundo, em sua maior parte, é controlado por uma elite mundial composta por pessoas que estão no topo da pirâmide financeira, que são donas das maiores empresas e instituições do planeta. Qual é o objetivo deles? Além de assegurarem as suas riquezas e terem poder, muito provavelmente, Satanás tem prometido a eles vida eterna e um reino, criando um único governo e uma nova ordem mundial, com um chefe dentre eles, para submeter o mundo a uma nova escravidão, não física, mas espiritual, e afirmar o seu credo, a ideologia luciferiana. A ideia é fornecer a cada país uma constituição política e uma estrutura econômica apropriada e organizada com alguns propósitos. Eis aqui alguns exemplos. Colocar o poder político nas mãos de pessoas escolhidas a dedo e eliminar os intermediários. Estabelecer uma concentração máxima das indústrias e suprimir toda a competição indesejada. Estabelecer um controle absoluto sobre os preços de todos os bens e matérias-primas. Criar instituições judiciais e sociais que previnam qualquer tipo de ação vinda dos extremos. Os objetivos que as sociedades secretas têm para a nova ordem mundial já são bem conhecidas. Um governo mundial como única resposta para todos os problemas do homem, uma economia mundial, uma força militar global e permanente, uma religião mundial única para terminar com as ações malignas do homem, historicamente atribuídas às divisões religiosas. Acostumar as massas a viver sobre as aparências e satisfazer só o seu prazer. Porque numa sociedade depravada, os homens perdem a fé em Deus. Se preparem, em bem pouco tempo a perseguição aos cristãos vai começar, pois os cristãos serão a única oposição a este regime, como foi nos tempos do Império Romano. Os cristãos, por denunciarem quem são eles de fato, sofrerão perseguição, e a intenção é extingui-los da face da terra. Eles vão gerar os problemas, o caos e a perturbação, de tal maneira que as pessoas vão procurar por um salvador da pátria, onde eles apresentarão ao mundo o anticristo para instituir o governo mundial. O que é a nova ordem mundial? Uma sociedade secreta composta por uma elite mundial trabalhando nos bastidores do mundo a fim de formar um governo global, ou seja, criação a partir desse governo da nova ordem mundial que todos terão que obedecer. A nova ordem mundial é um tema que aparece com frequência em teorias de conspiração, para descrever um governo autoritário que se sobrepõe à soberania das nações, formado por uma elite secreta que também controlaria os meios de comunicação. A expressão
também já foi usada em diversos momentos da história para descrever uma ruptura na maneira como acontecem as relações internacionais e as mudanças de equilíbrio de poder, especialmente após períodos de guerra. A riqueza mundial. Algumas famílias estão no comando da Terra há gerações e são donas de impérios. Uma pesquisa inglesa apontou que cerca de 7 milhões de pessoas que compõem o grupo dos 1% mais ricos do mundo ficam com 82% de toda a riqueza global. No Brasil, 5 bilionários têm mais riqueza do que 100 milhões de brasileiros juntos. Já em nível mundial, 42 bilionários têm mais dinheiro do que 4 bilhões de pessoas juntas. Ou seja, 99% da população mundial disputam 18% da riqueza do planeta. Porque o restante, 82%, está nas mãos de 1%. Apenas 13 famílias juntas são donas das maiores empresas do mundo e elas têm influência direta para elegerem os presidentes das principais nações, de acordo com seus interesses. Elas controlam todo o sistema de educação, ciência, saúde e etc. em todo o mundo, através da ONU, que foi criada por eles, os senhores do mundo. A maioria quase absoluta dessa elite mundial são satanistas mesclados nas mais variadas religiões e sociedades secretas espalhadas pelo mundo. Um exemplo próximo que temos é a maçonaria. O principal plano deles é implantar uma nova ordem mundial. E para isso, eles têm uma agenda global. Eles querem monitorar todas as pessoas, todos os meios de produção e etc. E para isso, eles vão usar toda a tecnologia disponível. Microchips, câmeras com programas de reconhecimento facial, sensores espalhados por todos os lados. Tudo isso tornará quase impossível fugir do sistema da nova ordem mundial. Assim, eles implantarão um governo mundial, uma religião mundial e uma moeda mundial. Essa é a plataforma que Satanás está construindo para governar o mundo, usando pessoas em todo o planeta. A elite mundial, rica, poderosa, glamurosa, mas a serviço dele. O Clube de Roma, os Illuminates e os Bilderbergs, juntamente com a maçonaria, são as principais sociedades secretas que trabalham monitorando e articulando para estabelecerem a nova ordem mundial. Um membro do Clube de Roma, conhecido de todos nós, é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que também segue essa agenda para a implantação da nova ordem mundial. Eles estão preparando o mundo para receber e aceitar o governo do anticristo. Mas como eles fazem isso? Eles dominam a mídia mundial através do cinema, televisão, filmes, esportes, eventos e as principais empresas e organizações e corporações em todo o mundo. Os principais bancos pertencem a eles. Uma estratégia muito utilizada por eles é criarem problemas para depois venderem soluções. Por exemplo, eles criam um vírus em laboratório e fazem com que isso vire uma epidemia e depois criam a vacina. Eles vão criar uma crise financeira para poderem criar uma moeda única, um banco único e etc. A vida, na forma que você conhece,
vai mudar drasticamente nos próximos anos. Qual o slogan que Satanás usa para persuadir as pessoas mais ricas e poderosas desse mundo? Um mundo de paz, justiça e igualdade, além de prometer a elas a imortalidade, uma parte do seu reino, poder, riquezas e perpetuar o poder nas mãos de suas famílias. Mas no fim, quando essas pessoas morrem, descobrem que foram enganadas por Satanás. Mas já é tarde demais, já estão no inferno. Boa parte dessa elite mundial está envolvida em magia negra, rituais satânicos, sacrifícios até mesmo de crianças em rituais macabros, através dos quais lhes é prometido riquezas e poder. E através desses sacrifícios, os demônios ganham legalidade para agirem nesse mundo. Adolf Hitler fez com que a Alemanha acreditasse em sua insana ambição de dominar o mundo, criar um paraíso na Terra e eliminar as pessoas por eles consideradas inferiores e desnecessárias. Lúcifer enganou os anjos e os levou a uma rebelião. Seres espirituais que provavelmente conheciam bem a Deus. Imagine para ele o quanto é fácil enganar o homem caído aqui embaixo, que nunca viu Deus, cheio de vícios, ganâncias e etc. Todo o trabalho de Satanás se concentra em preparar o mundo para ter um líder mundial, através do qual ele possuirá e governará o mundo. Assim como o Espírito Santo guiou Jesus em uma vida humana, Satanás quer guiar o seu pseudo-messias, ou seja, falso messias, já que ele é espírito e precisa de um corpo físico para agir no mundo, assim como ele fez com a serpente. Afinal, quem vai governar o mundo? Deus, através de seu ungido, Jesus Cristo, que nasceu da Virgem, morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Ou Satanás, através de um homem que ele possuirá e a Bíblia o chama de Anticristo? A resposta está em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, aonde diz: Então o sétimo anjo fez soar a sua trombeta, e aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A preparação. O ocultismo está sendo difundido de forma intensa através de filmes, novelas, desenhos e seriados. E os jovens e crianças estão se familiarizando com tudo isso. A nova era prega a chegada de um ungido chamado de Maitreya. Os orientais esperam por um novo Buda. Os hindus esperam por um avatar. A maçonaria, um escolhido iluminado. Os muçulmanos, o Mahdi. E os judeus esperam o falso Messias. O anticristo ocupará todos esses lugares, instituindo uma falsa paz, o fim das guerras e resolvendo alguns problemas que ele mesmo criou. O mundo está à beira de um colapso, e quando isso acontecer, o anticristo surgirá e fará um acordo de paz, mobilizando o mundo para uma nova era política, financeira e principalmente espiritual, prometendo igualdade social, distribuição de riquezas e a paz mundial. Ele convencerá a grande maioria de que ele é o próprio Deus encarnado. A autoridade da Bíblia está sendo retirada. Hoje, citar a Bíblia como regra de fé ou de comportamento é quase uma aberração para o mundo. E como a história registra,
Toda sociedade que ignorou as leis de Deus se autodestruiu. Estamos caminhando para um mundo sem a lei de Deus, sem o Salvador, sem o Espírito Santo e governado por Satanás. Você já ouviu falar da Pax Romana? Foi um período no Império Romano em que foi criada uma falsa paz por meio de armas, para poder uniformizar o pensamento e a cultura nos territórios conquistados. O que poucos sabem é que vivemos hoje uma espécie de nova Pax Romana, não por meio de armas, mas por meio de ideias nefastas. A primeira tentativa dessa nova Pax Romana foi com a Liga das Nações no pós-Primeira Guerra Mundial. Mas essa tentativa não deu certo, então em 1945 formou-se a Organização das Nações Unidas, a ONU, que tinha como pretexto assegurar a paz mundial. Mas o que tem feito a ONU, em verdade, é quebrar as soberanias nacionais e formar um governo global. Mentes iluminadas querem ditar o rumo das nossas vidas. Há muito tempo eles vêm tentando implementar essas políticas globalistas. E agora a última gracinha da ONU, um documento firmado em 2015, a Agenda 2030. Neste documento teremos 17 objetivos a serem implementados em todas as nações signatárias, que vão mudar completamente o rumo das nossas vidas. A ONU é uma organização perigosa que tem vários braços no mundo inteiro. Lembra daquele programa que passa anualmente pedindo dinheiro para as criancinhas? Pois é, isso aí é mais um braço da ONU. Cuidado, hein? Não faça sua doação. Nós vamos falar aqui de um dos objetivos deste documento indecente que é a Agenda 2030. Objetivo número 1. Olha como eles são bonzinhos. Erradicar a pobreza. Objetivo 2. Erradicar a fome. 3. Garantir uma vida sustentável e bem-estar para todos. Meus amigos, agora nós vamos rebater um por um desses argumentos. A pobreza é condição natural da humanidade. Foi apenas com a ascensão do capitalismo e exponencialmente após a Revolução Industrial que a pobreza começou a diminuir consideravelmente no mundo. Um pobre de hoje em dia vive muito, mas muito melhor do que um aristocrata da Idade Média. Não é a ONU que vai resolver o problema da fome. Então as soluções devem ser locais, concretas e através do livre mercado. Eles usam termos nesse documento como segurança alimentar e melhoria da nutrição. Isso é extremamente perigoso. Eles vão invadir o mercado com uma série de alimentos geneticamente modificados. Nem você nem eu poderemos mais escolher ou saber a procedência daquilo que estamos comendo. E você sabe qual o efeito que isso tem sobre a sua saúde? Na mentalidade globalista da ONU, modificar geneticamente os alimentos faz parte da estratégia. O terceiro objetivo da agenda da ONU é promover uma vida sustentável e o bem-estar a todos. Olha que maravilhoso, que bonzinhos que eles são. Quer promover seu bem-estar e o meu bem-estar. Agora vamos ver onde está a pegadinha. Meus amigos, a condição de sofrimento e de incertezas é uma condição natural da vida humana. A partir do momento que o ser humano abandona uma justificativa transcendental e adota uma justificativa estatal, onde o Estado vai gerar um estado de bem-estar social e vai abrir um balcão para você ir fazer suas reclamações e jogar ali suas necessidades, ele vai dizer, eu vou resolver isso para você. Você está delegando para ele um poder que até então o Estado não tinha, ou um organismo internacional não tinha. A partir do momento que a ONU resolve estabelecer regras para gerar o seu bem-estar social, acabou. Nós estamos diante de uma servidão voluntária. E você? Como é que você se sente sendo escravo? Gente, vocês podem achar aqui que eu estou exagerando com relação a essa agenda da ONU, mas se vocês forem ler o documento inteiro, vocês vão ver que eles estão querendo estabelecer regra sobre absolutamente todos os aspectos da nossa vida. Sobre os alimentos,
sobre o ecossistema, sobre o clima, sobre a forma de trabalho, sobre o que você consome. Enfim, sobre absolutamente tudo. Ou seja, nós estaremos em breve, até 2030, se ela for implantada, numa plena e repleta escravidão. E o pior, tudo isso está sendo decidido por pessoas que se acham mentes iluminadas, que acham que sabem o que é melhor para você, melhor para mim. São pessoas não eleitas que estão decidindo sobre todos os aspectos da nossa vida. Ou nós nos rebelamos contra isso, ou estaremos num admirável mundo novo. Vocês estão percebendo que nós estamos diante de uma nova Pax Romana? Só que agora nós não temos mais uma guerra travada como nos moldes anteriores. Nós temos hoje organizações e corporações internacionais travando uma verdadeira guerra cultural e difusa contra os valores da civilização ocidental, contra o cristianismo, contra a família, contra os valores tradicionais. Quanto mais nós permitimos que organismos internacionais e o Estado intervenham na nossa vida e ditem as regras ou deem benefícios para nós, mais controle eles têm sobre a nossa vida e menos liberdade nós temos. Nós vivemos um período nefasto. Tomemos cuidado com essas soluções coletivistas que resolvem todos os problemas do mundo. Ao permitir que isso ocorra, nós vamos perdendo cada vez mais o foco na individualidade, nos direitos individuais. Quando isso ocorre, nós vamos nos tornando massa. Para saber mais sobre a ONU, as fundações internacionais e a nova ordem mundial e também o projeto de dominação global, nós citamos os seguintes livros: Poder Global e Religião Universal. Também temos Contra o Cristianismo, a ONU e a União Europeia como nova ideologia, e também temos os escritos, colunas, livros e vídeos do professor Olavo de Carvalho, que há décadas vem denunciando tudo isso. A ditadura perfeita terá a aparência da democracia, uma prisão sem muros na qual os prisioneiros não sonharão sequer com a fuga, um sistema de escravatura onde, graças ao consumo e ao divertimento, os escravos terão amor à sua escravidão. Aldous Huxley. Curta, espalhe e compartilhe esse vídeo. Tamo junto!